Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Olá, seres altamente evoluídos ou não. Meu nome é Eduardo Castro, falo diretamente de Belo Horizonte e hoje eu tô aqui com o Randall. Oi, galera, como vocês estão? Então, gente, hoje a gente resolveu fugir um pouquinho do formato, não estamos com frases iniciais nem nada aqui, mas a gente tá fazendo um podcast mais curtinho, né? Um podcast relâmpago aqui, né? Pra ajudar os nossos ouvintes, né? Visto que a gente tem muita gente que tá aqui querendo entrar na universidade. A gente vai falar sobre o SISU, não é, Randall? Exatamente, a gente vai informar vocês sobre tudo que está acontecendo e quais são as melhores estratégias para poder estar entrando nele. Exatamente. Bem, antes de tudo, primeiramente, o que seria o SISU, Randall? O SISU é um sistema de seleção unificada e ele garante que você, em qualquer parte do país, tenha direito a entrar numa universidade federal em qualquer parte do país também. E isso ele vem para quebrar o que era feito tempos atrás no Brasil, em que cada faculdade tinha o seu vestibular próprio, e aí a pessoa que queria tentar em Campina Grande, por exemplo, ela tinha que ir para Campina Grande, fazer o vestibular e tentar. O SISU ele garante que os brasileiros tenham acesso à universidade de qualidade e em qualquer parte do Brasil. Então tem que fazer o Enem, né, para participar do SISU. Exatamente, o SISU ele é atrelado ao Enem. Então você faz o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e com a sua nota do Enem, você aplica no SISU para ter acesso às universidades federais no Brasil. E quem que pode participar? Tem outra condição? Então, qualquer um pode participar do SISU. Só que o desse ano a pessoa tem que ter feito o último Enem. Não vai valer o Enem de 2019, 2018, não é retroativo. É diferente do ProUni, né, que utiliza notas passadas. A pessoa não pode ser treineira. O treineiro é aquele que faz o SISU, o Enem, para saber só a nota que ele tiraria. Geralmente são as pessoas do segundo, primeiro, com esse gente até no ensino fundamental que já começa a fazer o Enem. E não pode ter tirado 0 na redação. Entendi. Então, e como é que estão as datas do SISU? A gente está gravando no dia 6, né? Que foi o dia de abertura. Tá falando até na mídia. Provavelmente o episódio vai no ar hoje, que a gente tá fazendo a gravação relâmpago. Que dia que encerra e como é que tá funcionando as datas? O documento, o edital, fala que vai do dia 6 ao dia 9 de abril. E vai ter o resultado da primeira chamada mostrado no dia 13 e as matrículas da universidade no dia 15 e 19 de abril. Entretanto, de manhã, durante a madrugada, houve instabilidade no sistema, até mais ou menos umas 3 horas da manhã. O sistema estava fora do ar. Em anos anteriores, quando isso acontecia, o SISU era estendido. Um dia a mais, o processo de SISU era estendido. Esse ano ainda não houve, como aconteceu hoje, ainda não houve uma notificação oficial do MEC falando se vai ou não estender o SISU pela instabilidade do sistema. Como também o Enem apresentou esse ano. Mas como, então, por hora, enquanto esse podcast está gravado, é do dia 6 até o dia 9 de abril. Com a atualização toda meia-noite da sua classificação. Entendido. Então vamos para umas perguntas aqui que é mais a ver com o processo de escolha ali no SISU. Quantas opções que eu posso escolher ali? Então, você vai ter lá, você vai colocar, por exemplo, o local onde você quer fazer a universidade, a cidade, ou você pode escolher a instituição, tem vários filtros lá. Ou não importa o lugar, eu quero fazer engenharia elétrica. Aí você vai ver todos os lugares que tem engenharia elétrica. Você pode escolher as cidades ou você pode escolher uma instituição de ensino. Eu quero fazer qualquer curso que seja na USP. E aí você vai ver os cursos oferecidos pela USP. Você pode escolher 2 opções. Então, eu posso escolher, por exemplo, um curso na USP de Educação Física e outro na UFMG de Zootecnia, por exemplo, Zoologia. E aí, são só 2 opções. A primeira e a segunda opção. Se você passar... o que acontece? Se você passar, você vai... Vamos supor, você passou na primeira opção. Você obviamente, não pode mais pleitear a segunda opção. E aí, você vai ser chamado no dia 13 para fazer matrícula do dia 15 ao dia 19 para aquela primeira opção. Se você não passou na primeira opção, aí você vai tentar a segunda opção. Mas esse ano tem uma coisa interessante, que é o que a gente chama de classificação fantasma. Teve ano passado, não sabia o que estava acontecendo, e esse ano eles confirmaram que é exatamente isso. Seguinte, você vai ver seu ranking nas 2 opções. Então você vai ver seu ranking na primeira opção de graduação e na segunda opção de graduação. E isso vai criar uma certa confusão, porque como você sabe, a pessoa pode passar na primeira opção e não ir para a segunda. Só que acontece que a pessoa que está vendo, ela não sabe se a pessoa fez aquela escolha na graduação como primeira ou segunda opção. Então vão acontecer de pessoas estar em posições acima ou abaixo de você, sem necessariamente ter tido aquela escolha como primeira opção. Entende? Deixa eu ver então se eu entendi. Você fala de classificação
Então é porque, assim, igual eu vou puxar pro meu lado ali, o curso de Física tem 40 vagas. Então, entre as notas ali, se eu tô com a 37ª melhor nota ali que tá concorrendo, aí eu fico em 37, né? Sim. Seria isso. O que não vai acontecer é você descer a posição. Vamos supor, fechou hoje o sistema, dia 13 de abril. Dia 9 de abril, fechou a última classificação. Você ficou em 39º lugar. Você não vai descer a opção. Não vai descer porque não vão entrar novos candidatos. O sistema fechou. O que pode acontecer é você subir no ranking. Por que eu vou subir no ranking? Ora, as pessoas que estavam ali passaram na primeira opção. Muitas vão passar em física, vamos supor, na Universidade Federal de São Carlos. E aí elas vão sair do ranking e você vai subir a classificação. Isso vai acontecer também com pessoas que ficarem em 41º, 42º e provavelmente vão ser chamadas porque esses candidatos fantasmas vão para as primeiras opções dele. Entendeu? Entendi. Então quem às vezes não tá classificando ali, tá na beira, pode ter um otimismo, né? De poder... Tem. É bom ficar otimista. Por dois motivos. Quem se dedicou no Enem, a gente percebe uma diminuição das médias, tá? O Enem, no geral, o TRI fez com que as médias abaixassem, principalmente de matemática. Então você tem uma... No geral, se você for olhar os dados disponíveis pelo INEP, o Instituto Anísio Teixeira, né? Então, o INEP mostrou que as notas, no geral, as médias do Enem deram uma diminuída. Então, a expectativa é que, no geral, as notas terem diminuído, as notas de cortes também diminuem. Mas isso a gente só vai saber mesmo a partir de amanhã, né? Porque muita gente que não faz a inscrição no primeiro dia do SISU, mas faz no dia 7, no dia 8 e no dia 9. Então, a partir de amanhã, no segundo dia do SISU, a gente vai ter uma noção geral de como está o panorama, como estão as notas de cortes, que vão mudar todo dia. Todo dia tem gente entrando e saindo do curso. Então, você citou aí as palavras nota de corte, né? Você poderia falar rapidamente o que é a nota de corte e como é que eu posso ver ela? Tá. As notas de corte, elas vão estar disponíveis nas suas opções de curso. Embaixo vai ter lá a nota de corte do curso. Existem duas notas de corte, na verdade. Existem as notas de corte básicas da universidade. Quando a universidade ela adere ao SISU, ela publica um edital, a gente vai falar desse edital mais tarde, e lá elas colocam as notas mínimas. Então, por exemplo, eu quero tentar engenharia elétrica. As notas de corte mínimas, na Poli da USP, por exemplo, você não pode ter tirado menos de 750 em matemática e menos de 600, se eu não me engano, nas outras, em ciências da natureza, linguagens ou redação. Isso é uma nota de corte da universidade. Geralmente você não vê essa nota de corte e você faz a inscrição lá na modalidade. Depois que você passou por esse primeiro filtro, você agora vai concorrer entre os candidatos. Você tem os requisitos mínimos da universidade e aí você vai concorrer entre os candidatos. Acontece que, o que eles vão fazer? Eles vão ter a sua média, tem universidade que tem peso, tem universidade que não tem peso. Então vão fazer a média de acordo com o critério da universidade presente no edital dela de adesão ao SISU e você vai ficar numa posição. Vamos supor, se o curso tem 50 vagas, a 50ª vaga vai ter uma nota. E aquela vai ser a nota de corte. A nota de corte se você tirar maior que ela, você vai tomar a 50ª e última vaga. Então você vai tirar aquela pessoa. A nota de corte então é como se fosse a barreira. Tirou mais do que ela, você passa na universidade. Eu acho que entendi. Pra quem gosta de futebol aí, ó, quanto de pontos você precisa pra classificar pra Libertadores ali. Exatamente. É uma boa analogia. E aí tem uma dica legal. Uma dica muito legal que é o seguinte. Esse ano foi muito atípico por conta da pandemia. Mas quem fez o Enem esse ano já estava se preparando ou queria muito fazer. A gente teve uma baixa adesão no Enem, comparado com os anos anteriores. Mas mesmo assim é quantidade suficiente para preencher todas as vagas das universidades presentes. Então, uma dica que pode ser interessante é você ver simuladores do SISU, que tem de portais de ensino por aí, tem vários simuladores, e conferir também as notas de corte dos anos anteriores da sua universidade. Faça uma média aritmética, porque geralmente a nota não tende a flutuar muito, não vai ter uma discrepância. Por exemplo, a nota de corte, em média, nos últimos 3 anos foi 700, esse ano ser 900. Não vai acontecer isso. Mas pode flutuar um pouquinho, dentro de uma margem de erro, geralmente 10 pontos para cima, 10 pontos para baixo, se muito. E aí você consegue ter uma noção legal de como está o curso. Há quem diga que vai tender para baixo esse ano, né? A gente vai ver, por causa da pandemia, né? Sim. Se tender para baixo, porque como acontece? O SISU não dá para você ter noção no exato momento como está a sua classificação. Você só sabe quando dá meia-noite no outro dia. E são poucos dias para você tentar, que geralmente quem quer um curso, não importa qual lugar, isso acontece muito com a galera de medicina. Eu vou fazer medicina nem se eu passe lá no Acre. E aí, como é que a pessoa vai tentar no Acre, vai tentar
Roraima, vai tentar em Juiz de Fora, vai tentar em todos esses lugares. Então, dá um nervoso para a pessoa de ficar mudando de curso todo dia, de faculdade todo dia, para poder passar. Saber em qual vai passar. Então é muito bom você ver esses simuladores, que tem nota de corte dos anos anteriores. Quem está decidindo da faculdade, do local, então, olha, não tem opção, então fique mais tranquilo. Agora, quem está na dúvida até de onde vai fazer, qual faculdade e tudo, vale a pena conferir essas notas de corte, porque você já tem uma noção e vai mais com o pé no chão apostando naquela faculdade. Uma pergunta que me fizeram, que eu achei interessante: posso usar o SISU para fazer uma segunda graduação? Pode. Isso até consta na matrícula da universidade. Quando você for fazer a matrícula, eles vão perguntar se você tem mais de uma graduação, se essa segunda graduação. Então, o SISU ele é usado para a segunda graduação também. Ele é um sistema unificado para você entrar numa universidade federal. Então, pode ser qualquer um. Você só não pode fazer 2 graduações em universidades públicas ao mesmo tempo. Exatamente. Esse é um critério. Quando você vai fazer a matrícula, eles vão pedir o histórico de conclusão do ensino médio ou diploma de conclusão da graduação e vão pedir um comprovante que você não está fazendo faculdade em outra instituição pública. Isso é importante dizer. A gente fala faculdade, muita gente confunde. Mas instituição pública constitui os Centros Federais de Educação Tecnológica, os chamados Cefet, IFs, Institutos Federais. Também consta as faculdades e as universidades. Então, não dá para a pessoa fazer um curso do Cefet e ir na graduação. Não. Para terminar o podcast, eu queria que você comentasse sobre algo que eu acho importante, Rano. Tem várias opções que eu vejo no SISU, questão de cota de renda, cota para deficiente, cota para negros e pretos e pardos indígenas. Quais documentos assim que a pessoa precisa? Você tem uma ideia sobre? Então, isso é uma das coisas mais temerosas da questão da faculdade. Mas é importante entender primeiro a questão da lei de cotas. Ela foi sancionada em 2012 e ela tem validade até 2022. E em 2022 ela vai ter que ser revista pelo governo e para ser aprovada novamente. Então tá acabando o tempo de vida dela, assim, garantido, né? Esperemos que depois de 2022 ela continue. Mas é importante você estar informado disso. E os documentos importantes. Tem aqueles documentos mínimos, né? Então, para os homens, é documento de alistamento, de dispensa no alistamento militar. Então é importante você estar entrando no site, que você se alistou, e pagando a taxa, que é de quase R$5, e pegando esse documento, que fala que você não tem débito com o Exército Brasileiro. É importante também, algumas instituições pedem, para candidatos maiores de 18 anos, a questão do título de eleitor. Então depende da sua universidade, exatamente. E agora vem a questão das cotas. É importante você, negro, pardo ou indígena, é importante você estar consultando o edital de seleção da sua faculdade, da faculdade que você quer. Por quê? A UFMG, por exemplo, ela deixa bem claro que os procedimentos de heteroidentificação. Os procedimentos de heteroidentificação são aqueles que vão ver uma banca composta por 5 pessoas, que vão ver os seus traços fenótipos e vão identificar, olha, se você faz parte daquela cota ou não. A UFMG deixa a possibilidade de, se a pessoa não puder comparecer para essa banca nesse semestre que se inicia, ela pode pleitear a vaga no segundo semestre. Pode comparecer pessoalmente na banca de heteroidentificação. A USP vai fazer totalmente diferente. A USP ela vai pedir uma foto 3x4 pelo que eu li no edital. Então é muito importante você estar olhando esse edital de adesão ao SISU. Então, além do procedimento de heteroidentificação que é necessário, existe a cota de escola rede pública e de renda. E esses pontos são importantes também você prestar atenção. A cota de escola pública depende muito da universidade, mas a grande maioria das universidades que eu conferi os editais, elas não permitem que você, mesmo com bolsa, pleiteie a cota de escola pública. Aí eu tive bolsa integral na escola. Tem universidades que não permitem que você tente a escola pública porque você ganhou bolsa de 100%. Depende muito. Mas a grande maioria não. E a questão da de renda, o critério é um salário mínimo per capita. Então, a sua renda, você vai somar a renda de toda a sua família e vai dividir pela quantidade de pessoas que tem na sua família. Se der um salário mínimo por pessoa, menos que isso, você tem direito à cota de renda. Mas é interessante notar também que você pode pleitear a cota de negro, pardo ou indígena, a chamada cota racial ou cota de renda, se você vier da escola pública. E como que eu provo que eu sou de escola pública? No seu histórico vai ter lá atestando. Atestamos que essa é uma escola pública estadual, atestamos que isso é uma escola pública federal. Existe isso no seu histórico escolar. E tem outra coisa importante.
Para os alunos que ainda não concluíram o ano letivo, vai poder tentar o Enem? Muitas universidades estão deixando. Exemplo disso é a USP, tá? Ela veio exigir uma carta em papel timbrado da diretoria, explicando quando o ano letivo vai acabar. Eu dei uma conferida no edital para maiores informações. E, no primeiro momento, eles vão aceitar essa carta, comprovando que a pessoa veio de escola pública e etc. E que ela está acabando o curso dela, curso ensino médio, né? E vai depois enviar em um tempo hábil, que eles vão pedir lá, um histórico escolar comprovando o ensino médio. Também há algumas peculiaridades para quem fez ENSEJA. É o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. É do NEP também essa prova, e ela comprova que você terminou o ensino médio. Então muita gente que acabou tendo que fazer, depois dos 18 anos, né, teve que voltar para a escola e tudo, ela geralmente faz o ENSEJA, e esse é o histórico, o comprovante de finalização do ensino médio dela. E muita atenção, viu, pessoal? Não tentem burlar as cotas, porque tem gente que está quase terminando o curso, eu falo pela minha experiência na UFMG, tem gente que está quase terminando o curso e a UFMG desliga a pessoa quando ela comprova fraude no processo de entrada. Conheço pessoas também que foram aprovadas, a cota racial foram aprovadas, e quando foram comparecer à banca, foi negado entrar o ingresso dela na universidade. Então não burlem o sistema de cotas, porque durante todo o ano vai ter gente, até os seus colegas de curso mesmo, se eles perceberem que você entrou com cota, eles têm o direito, assim como todo cidadão brasileiro, de fazer uma denúncia, falar, olha, tal candidato não tem direito a tal cota. E é uma responsabilidade que você tem ao tomar o lugar de uma pessoa que tem direito legal àquela cota. Isso é um crime. Então é isso. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, Randall. Muito boa sorte ao ouvinte, né? Que esteja tentando entrar na universidade. E é isso. Boa sorte, galera. Quando passarem, manda aqui pro podcast, que a gente vai dar parabéns pra cada um. Manda e-mail que a gente dá parabéns. Sim. Agora, rapidão. Eu tava analisando o Google Trends. Que se você é do Maranhão ou conhece alguém do Maranhão, parabéns. Maranhão tá em primeiro lugar, no lugar que mais pesquisa sobre o SISU no país, tá bom? Depois do Maranhão veio o Piauí e o Acre. Curiosamente, a região Nordeste e Sudeste são as regiões que mais têm pesquisado sobre o SISU. E com exceção de um local, São Paulo. Por que São Paulo não está pesquisando sobre o SISU? Porque recentemente saiu o resultado da FUVEST, e que é responsável pela USP, que é o exame de seleção para a USP, né? Então muita gente deixou de não tá usando o SISU em São Paulo porque já passou na FUVEST. Então boa sorte para todos aí. Espero ver vocês tendo a possibilidade, né, de estudar em uma instituição federal. E só sucesso, galera. Valeu, Randall. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.